Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Vocês se lembram o que nós já falamos sobre as 3 primeiras pregações? Falamos sobre o Pai Nosso que estás no céu. Falamos santificado seja o teu nome. Falamos venha a nós o teu reino. E agora nós vamos falar sobre o seja feito a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? Então vamos fazer a leitura primeiramente aqui do texto de Mateus, capítulo 6. Vamos ler do versículo 9 e nós vamos parar no versículo 10. Para que nós possamos ter tempo para meditar sobre isso aqui, amém? 6, 9 e 10 diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? Então, amados, aqui está a porção a qual nós vamos hoje nessa noite meditar um pouquinho. Pois a oração do Pai Nosso, como nós falamos, ela é uma base para as nossas orações. Nós chamamos a oração do Pai Nosso de a oração do Senhor Jesus. A oração que Ele orou, a oração que Ele nos ensinou. Então, amados, é muito importante, principalmente para essa geração atual, entender um pouco mais essa conexão das palavras que Jesus ensinou como base de uma boa oração. Essa terceira petição que nós estamos olhando hoje nessa noite, e as anteriores, não é difícil de se entrelaçar entre elas. Por quê? Porque nós vemos que as primeiras 4 petições da oração do Pai Nosso, ela faz com que aquele que vai se colocar no momento de oração conecte primeiramente toda a sua devoção a Deus. Que você tire os olhos de si mesmo, que você entenda a profundidade daquilo e primeiramente se lance a Deus. Então, a primeira preocupação de nossos corações, bem como as nossas orações, devem ser pela glória de Deus. Então o Pai Nosso, Ele nos ensina primeiramente a olharmos para Deus, para a glória de Deus, olharmos para o reino de Deus, entendermos que fazemos parte desse reino, entendermos que Deus Ele nos leva a contemplar o céu antes de contemplarmos a terra. Então, anelemos aqui na oração do Pai Nosso pelo reino de Deus. Naturalmente se seguem assim, como esforços honestos para servi-lo, enquanto permanecemos aqui nessa terra. A glória de Deus, amados, é o grande objeto de nossos desejos. A oração do Pai Nosso, ela faz isso conosco. Ela nos leva à dimensão de que tudo tem que ser para a glória de Deus. E às vezes nós oramos de maneira errada o Pai Nosso, justamente porque nós tiramos os olhos do reino, nós tiramos os olhos do rei, nós esquecemos que fazemos parte como cidadãos desse reino, e às vezes deixamos com que o reino da terra se lance sobre nós, e faça que por um momento se esqueçamos dessas grandezas. E muitas das vezes, então, quando nós vamos orar, quando nós vamos pedir a Deus, ao se esquecermos dessas primeiras petições,
tudo que nós fazemos é se desesperar. E queremos então olhar com os olhos baixos. Queremos apenas olhar para a terra. Queremos apenas olhar para as circunstâncias. Queremos apenas olhar para as perdas, para o momento. E então nós acabamos esquecendo que tudo que nós temos e tudo que nós passamos é para a glória de Deus. E Deus, Ele é então glorificado. Então, amados, a vinda e o incremento do seu reino são os meios principais pelas quais a glória de Deus é manifestativamente assegurada a nós. Nossa obediência pessoal, amados, torna manifesto que o reino de Deus chegou a nós. E nós então descansamos em Deus. Eu sei, amados, que é tão difícil para nós não prestarmos atenção nessas palavras que está aqui no Pai Nosso. Seja feito a tua vontade. Isso aqui é uma oração. E muitas das vezes nós somos levados a orar somente quando as coisas estão dando errado. Muitas das vezes nós somos levados a orar quando não sabemos o que fazer. Mas isso não deveria ser assim, amados. Pois quando Jesus ele ensina, seja feito a tua vontade, e quando nós olhamos na oração de Cristo lá no jardim do Getsêmani, Cristo, ele se coloca diante de Deus, do seu Pai, e diz: Pai, para esta hora eu vim. Ele está dizendo: Pai, para esta hora é um eufemismo, para quê? Para a minha morte. Ele está dizendo: Pai, eu vim para isto, eu vim para esta hora, eu vim para morrer. Agora, amados, me responda algo. Se você soubesse que a sua oração não mudaria a situação, você oraria? Você está entendendo o que Cristo está nos ensinando? Cristo está dizendo assim: olha, Pai, por diversas vezes Cristo orou. E as palavras das orações de Cristo não foram registradas. Mas quis Deus colocar essa oração registrada para que nós pudéssemos pelo menos contemplar essa oração do Filho com o Pai. Aqui na Bíblia é o lugar mais santo de todos, onde nós encontramos essa oração. Veja, Cristo nos ensinou a orar, mas agora nós vemos Cristo orando. Ele diz: Pai, para esta hora eu vim. Quer dizer, eu vim para morrer. Então aqui está. Se você soubesse que a sua oração não mudaria a situação, você oraria? Qual é o motivo da sua oração? A nossa geração é acostumada a orar para que Deus mude a situação, não é? Eu vou orar para Deus mudar a situação, para Deus agir, para Deus trazer a cura, para Deus trazer a providência, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Mas quando você sabe que a sua oração não vai mudar a situação, você oraria? Está vendo como nós oramos por motivos errados? Está vendo que a nossa oração não é algo verdadeiro? Olha o que Cristo ensinou: seja feito a tua vontade. E agora Cristo está orando. Cristo está dizendo: Pai, para esta hora eu vim. Se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feito a tua vontade, porque eu vim para isso. A oração então, amados, não é para mudar a vontade de Deus. A oração é para nós conhecermos a vontade de Deus em nossas vidas. É por isso que nós temos que orar. Já reparou que as pessoas oram quando as coisas estão dando erradas? Aí elas oram até mais. E quando tudo está dando certo, elas oram menos. E se tudo vai de vento em popa, elas não oram. Mas aqui, Cristo está nos ensinando: seja feito a tua vontade.
Sabe, a nossa geração acostumou a orar como se tivesse crédito com Deus. Eu já vi pregadores dizendo: se eu ainda tenho crédito com Deus, tal coisa vai acontecer. Porque eu tenho crédito com Deus. Já ouviu alguém falando assim? Pai, se eu ainda tenho crédito aí no céu, contigo, ouve a minha oração. E amados, o que eu vou falar hoje nessa noite, pelo crédito que eu tenho, através da minha oração, Deus vai mudar. Oração não é para isso. Oração, amados, é para nós conhecermos a vontade de Deus. E aqui que mora o X da questão, porque muitas das vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. E a coisa mais difícil para o coração endurecido é o quê? É se encaixar na vontade de Deus. Porque muitas das vezes a vontade de Deus vai haver renúncia, vai haver dor, choro, morte, percas. Isso ninguém conta para você. A nossa geração vive na base do triunfalismo. Agora tudo vai dar certo. Basta você orar, é uma poção mágica. Fale algumas palavras mágicas para Deus e tudo vai acontecer de maneira correta, como você deseja. Há aqueles mais ousados que ainda escrevem no papel porque acham que Deus é burro. Eles falam: pai, olha, você tem que dizer para Deus o que você quer. Não seja bobinho. Escreva detalhes. Fale para Deus. Ô irmão, sabe por que você pediu um marido e Deus te deu um marido que não é? Porque você não pediu corretamente. Que bobeira, que loucura. Deus, ele te deu aquilo que é o melhor dele para você. Deus, ele sempre tem o melhor. Então vivemos diante dessa geração que acha muito mais fácil orar para Deus sobre as suas vontades do que orar para Deus revelar a vontade dele. E a vontade de Deus, amados, nós só podemos conhecer através da palavra de Deus. E é aqui que então nós ficamos 1000 anos luz do que é uma oração verdadeira. Lembre-se do que nós estamos aprendendo até agora na oração do Pai Nosso. Tudo está envolvido com o reino de Deus. Tudo está envolvido com Deus. Tudo está envolvido com a vontade de Deus nesse reino que você agora faz parte. Você foi tirado do império das trevas, agora você pertence ao império da luz do Filho do seu amor. São coisas totalmente diferentes, amados. Então, tudo que nós fazemos agora é para a glória de Deus. E nós entendemos então que o reino dele chegou em nós. Quando o reino de Deus realmente chega à alma de alguém, quando realmente você começa a entender o que é o reino de Deus, quando realmente você começa a fazer parte do reino de Deus, então você começa a entender e começa a se desprender do reino da terra. Você não vem num culto para pedir coisas terrenas. Você vem no culto para pedir santidade, sabedoria espiritual, crescimento espiritual, fortalecimento espiritual. Você vem para que Cristo seja moldado em você cada vez mais. Então, amados, você começa então a sua alma a se alegrar com o reino de Deus, que não é comida, que não é bebida, mas é paz, alegria e vida no Espírito Santo. O reino de Deus, ele é outra coisa. Então, se o reino de Deus ele chega até você, amados, se a sua alma se alegra e agora você começa a entender de fato o que é, este então deve ser, por necessidade, ser levado à obediência de suas leis e ordenanças. É por isso, amados, que é pior do que inútil chamar Deus de nosso Rei, se os seus mandamentos são desprezados por nós. Falando, amados, genericamente, há duas partes nessa petição. Primeiro,
Um pedido pelo espírito de obediência à vontade de Deus. Se nós, como cristãos, se nós, como filhos de Deus, não estamos com esse espírito de obediência, é inútil orar. Porque as pessoas ficam brigando com Deus. Como eu falei, as pessoas não oram para que a vontade de Deus seja feita, porque ela não pertence ao reino, ela não pertence a Cristo. O reino de Deus não encheu o coração dessa pessoa. Então, a primeira coisa nessa petição é um pedido pelo espírito de obediência em nossas vidas. Um espírito de entender a vontade de Deus, a obediência a Ele. Um espírito de confiança em Deus. Um espírito como nós podemos falar? Me fugiu a palavra. Um espírito de satisfação em Deus. E a segunda coisa, amados, uma declaração do modo que a obediência deve ser prestada. Então, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, quando nós temos essas bases para essa oração, amados, nós então entendemos e nos alegramos com isso. Pois nós dizemos assim: seja feita a tua vontade. Quanta fé, amados, é preciso para dizer essas palavras. Quanta coragem tem que haver num filho de Deus para descansar na vontade perfeita e agradável de Deus. Porque, como nós falamos, a perfeita e a boa vontade de Deus, muitas das vezes, ela é amarga, ela é dura, ela é triste, ela é sofrível, e as pessoas não se tocam disso. Você pode imaginar Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele está falando? Do cálice da ira de Deus. Se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Isso é, Pai, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou sangrar, eu vou ser crucificado numa cruz. Eu vou ser arrancado da terra dos viventes. E não somente isso, eu vou ser separado de ti. Dor, tristeza, sangue, morte, solidão, sofrimento, angústia. Essa é a boa e perfeita vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Esta cláusula, amados, pode representar uma dificuldade, não para poucas pessoas, mas para muitos cristãos sobre a face da terra hoje. Talvez para você hoje nessa noite, se verdadeiramente você orasse isso com a consciência que precisa, talvez isso seria a palavra mais dura que você falaria contra você mesmo hoje nessa noite. Porque quantas coisas nós queremos. E quanto medo nós temos de dizer isso para Cristo verdadeiramente. Você olhar nos olhos de Deus, por assim dizer, estar diante da face dele como Cristo estava naquela noite e dizer: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, eu me rendo à tua vontade. Eu me lanço na sua vontade. Ainda que isso me traga dor, sofrimento, abandono, tristeza, amargura. Essas palavras talvez elas seriam amargas aos nossos lábios. Porém, amados, não foram amargas aos lábios de Cristo. Pois Ele orou, Ele nos ensinou e então Ele demonstrou isso para nós. A única oração de Cristo, falando com o Pai, foi registrada para que nós pudéssemos saber que tudo que Ele ensinava, Ele praticava. E tudo que Ele praticava serve para nós como exemplo.
Talvez, amados, em nossos lábios isso seria amargo como fel, mas não foi para Cristo. Ele olhou para tudo aquilo, ele disse: seja feito, Pai, a tua vontade, pois para esta hora eu vim, para isso estou aqui. A vontade de Deus, amados, não é sempre feita. Em um aspecto, sim, mas em outro aspecto, não. As Escrituras, amados, apresentam a vontade de Deus de dois pontos de vista distintos. Sua vontade decreta a sua vontade revelada, ou a sua vontade decretiva e preceptiva. Sua vontade secreta ou decretiva é a regra das suas vontades, das suas próprias ações na criação, na providência e na graça. Sim, amados, a providência de Deus, a oração que Ele nos ensinou, a oração que Ele nos chama a orar, quando estamos em secreto, quando estamos sozinhos, quando entendemos a magnitude dessa oração. Veja, entendemos que somos de Cristo, que Ele é o nosso Pai, que somos do seu reino e pertencemos a Ele. E nesse reino, a vontade dEle é absoluta, assim como é lá no céu. É o que Ele vai dizer, assim na terra como é no céu. Amados, Jesus nos ensinou a orar: faça-se sua vontade, ó Pai. A oração, amados, não é uma tentativa de mudar a vontade de Deus. Não é. A nossa oração não muda a vontade de Deus. A nossa oração não pode mudar a vontade de Deus. Mas sim, a manifestação sincera do nosso desejo de submeter-lhes os nossos projetos, as nossas aspirações, os nossos sonhos, as nossas necessidades. E diante dessas coisas, dizer para Deus: seja feito a sua vontade. Dizer para Ele: Pai, aqui estão todas essas coisas, mas seja feita a sua vontade. Precisa ter fé para dizer isso. Você chega todo empolgado diante de Deus. Você escreve seus projetos, você escreve seus planos e fala: Pai, olha que bacana, está aqui, olha. E Deus fala: não, seja feita a minha vontade. Você fala: Deus, mas como assim? Olha como eu caprichei nesse detalhe. Olha como eu falei que eu queria isso, como eu quero aquilo, como eu quero aquilo outro. Veja, os meus planos são maravilhosos. Infelizmente, na nossa geração, as pessoas dizem assim: olha, Jesus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Aí a pessoa fala: é, poxa, que bacana, eu também tenho planos maravilhosos para a minha vida. Será que os meus planos estão de acordo com os planos de Deus? Na nossa geração, está. Deus nunca fala não para essa geração. Mas quando nós conhecemos o Deus da Bíblia, e você chega com diversos planos, você chega com diversas coisas, e diz: Pai, olha aqui que bacana o meu plano de vida. Olha aqui que bacana os meus projetos. Olha, Deus, como eu caprichei em tudo. E aí Deus fala assim: tudo bem, mas todavia seja feita a minha vontade e não a sua. Sabe quando Deus, Ele derruba o nosso sorvete no chão? Sabe quando Deus, Ele arruina os nossos sonhos? Quando Ele arruina os nossos projetos? É assim. Dizer a Deus: seja feita a sua vontade e não a nossa.
A oração sincera, amados, se caracteriza pelo intenso desejo de submeter os nossos desejos à vontade de Deus. É o que Cristo nos ensinou. Esta submissão, amados, não é algo simplesmente aprendido pela razão. Embora mesmo racionalmente temos argumentos para assim proceder diante de Deus, pelo fato de sabermos que Deus é sábio, bondoso e onisciente. Somente o Espírito pode captar-nos a subordinar todos os nossos desejos à glória divina. A submissão a Deus, amados, é um aprendizado de fé. Através da nossa comunhão com Ele, olhando para Cristo, conseguimos aprender isso. E nos lançarmos nesse ensino faz com que nós entendamos a grandeza desse Deus que sabe do dia de amanhã e todos os dias da nossa vida. Não é que Ele vai escrever, não é que Ele vai reagir às suas ações. Ele diz: eu conheço todos os seus dias, antes mesmo que eles existissem. Então veja, amados, nós não oramos para mudar a vontade de Deus. Nós não oramos para orientar a Deus. Nós não oramos para que pudéssemos falar para Deus como Ele tem que agir e fazer. Deus, Ele não toma conselhos com homem algum. Como Paulo diz, quem foi seu conselheiro? Quem Deus te instruiu? Quem te deu primeiro para depois requerer algo de ti, ó Pai? Então, amados, o seja feito a tua vontade é algo que nós precisamos pensar. É algo que nós precisamos verdadeiramente colocar diante dos nossos olhos e ver se realmente nós entendemos a profundidade dessa simples expressão hoje nessa noite. Será que essa simples expressão nos seus lábios, ela é doce ou ela é amarga? Será que ela é um sinal de fé ou será que ela é um sinal de incredulidade? Porque você tem medo do futuro. Do futuro que Deus tem preparado para nós. Pense. As pessoas que na nossa geração diz: eu sou ansioso, né? Síndrome da ansiedade. A pessoa ela fica ansiosa pelo amanhã. Eu sempre digo, se a pessoa conhecer o Deus da Bíblia, não há espaço para ser ansioso, porque a ansiedade dela não altera o dia de amanhã. Mas a fé que ela tem num Deus que conhece, planeja e executa o dia de amanhã, ela tem que se render a Ele. Então ele tem que olhar e falar assim: Pai, eu estou ansioso pelo amanhã, mas o amanhã pertence a Ti. Então não há ansiedade. Não há. Veja, orar a oração do Pai Nosso quebra a nossa ansiedade. Por isso que não importa o problema que você esteja enfrentando, a angústia que você esteja enfrentando, a perca que você esteja enfrentando, o que acontece no final da noite? Você dorme. Você luta com o sono, com a depressão, você luta com a dor, você luta com a mágoa, você luta com a perda, você luta com tudo, mas chega um momento que você fecha os seus olhos e dorme porque o futuro pertence amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é, Deus Ele cuida do amanhã. Ele não só cuida como Ele executa o amanhã. O seja feito a sua vontade para nós, amados, é um lugar de refúgio e esperança. Pois, quando pedimos que Deus faça a sua vontade, o fazemos não resignadamente, como se não tivesse jeito mesmo. Ou como se Deus fosse o nosso inimigo que nos venceu e que agora só resta nos submeter humilhantemente. Não, não é isso. Nós não podemos se comportar dessa maneira. A nossa oração é feita com amor.
com confiança, certos de que a vontade de Deus é sempre, sempre, sempre melhor do que do que a nossa, de que ela é sempre, sempre, sempre boa, muito melhor do que a nossa. Ela é sempre agradável, ela é sempre perfeita. É nisso que consiste a nossa confiança na oração do Pai Nosso. Olhamos para esse Deus, estamos diante dele, e entendermos tudo isso é maravilhoso. Por isso, amados, temos prazer em cumprir a sua vontade, ó Deus. Temos prazer, conforme bem expressa Davi, conforme bem expressa o apóstolo Paulo, respectivamente. Eles dizem assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Somente um coração que tem dentro de si a palavra pode sentir prazer na vontade de Deus e se alegrar na manifestação do seu poder através da sua vontade. Amados, isso é muito importante para nós. Com esta prece que acabamos de olhar, somos induzidos à negação de nós mesmos, para que Deus nos seja conforme o seu arbítrio. Nem somente isso, amados, mas também que a nada reduzimos a mente e o coração nosso. Crie Deus em nós uma mente nova e um novo coração, para que em nós nos sintamos qualquer frimito de desejo que apura anuência para a sua vontade. Em suma, que não queiramos nós próprios algo de nós mesmos quando estamos diante de Cristo, de Deus. Pelo contrário, que seu Espírito nos governe o coração, para que ensinando-nos, Ele interiormente aprendamos a amar as causas que lhe aprazem, e porém, odiar as que lhe desagradam. De onde temos isto, se segue, amados, que todos e quantos sentimos a vontade se lhe opõem a essa renda, e esses rendam-se a vãos e ritos. Por isso, amados, nós estamos diante dessa simples petição. A vontade, amados, de Deus, se entregarmos a ela, conhecermos ela, é muito importante para nós. Aprendermos a vontade de Deus, a vinda do reino de Deus, é um resultado lógico, amados, do cumprimento da vontade de Deus. Por isso que nós estamos falando que a oração do Pai Nosso, ela só faz sentido se quem está orando, de fato, é um filho de Deus. Se de fato essa pessoa pertence ao reino, se de fato essa pessoa conhece a soberania de Deus, a vontade de Deus. Por isso que nós temos, amados, que nos alegrar com essa vontade. Olhamos para Cristo. A oração do Senhor, amados, nos ensina a pedir a Deus que realize a sua vontade aqui na terra como é feita no céu. Oramos para que a vida na terra se aproxime ao máximo possível daquilo que é no céu. Onde, porém, odiar os que lhe desagradam. De onde também, amados, isto se segue, que todos a quantos sentimos a vontade de se lhe opõem,
E esses rendam-se a Deus. Pois a oração do Senhor nos ensina a pedir a Deus que realize a sua vontade em nossas vidas. A vinda do reino, amados, é o resultado lógico do cumprimento da vontade de Deus. Quando assim oramos, estamos seguros de que Deus age sempre em sabedoria. Por isso, confiamos nos seus propósitos, no seu poder. Sabemos que Ele é poderoso para cumprir perfeita e totalmente os seus propósitos em nossas vidas. Outra coisa que isso nos arremete quando nós falamos seja feito a sua vontade, isso é, seja feito a sua vontade segundo a sua fidelidade. Amados, nós pertencemos a um Deus que é fiel. Deus é fiel a si mesmo e por isso, amados, se revela fiel a nós através das suas promessas. A oração seja feita a sua vontade arremete ao amor de Deus. Porque Ele diz na sua palavra, ora, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Eu sendo pai, será que eu não sei dar o que é bom para vocês? Vocês sendo maus, se um filho pede um pão, você dá uma serpente? Não. Quanto mais eu. Então, amados, nós estamos então diante disso, do amor, da fidelidade, do poder de Deus, da sabedoria infinita dEle. A sua vontade, amados, para nós é sempre amorosa. O amor de Deus é aquele que se sacrifica pelo seu Filho. Por isso, amados, olha que interessante. Cristo não orou assim, Ele não fez assim, olha. Vocês devem orar assim, seja feita a sua vontade para Deus. Mas quando chegar na minha vez, eu não vou orar assim, não. Ele não fez isso. Ele disse, seja feita a sua vontade. Assim na terra como é no céu. Para esta hora eu vim, para isso estou aqui. Eu vou morrer. Eu vou sangrar, eu vou sofrer, eu vou ser desamparado, eu vou ser traído, eu vou ser abandonado, eu vou ser desamparado. É a vontade perfeita, boa e agradável para Cristo após a oração dele. Quantas vezes nós oramos para que essas coisas não aconteçam? Porque nós não entendemos que quando elas acontecem, aos nossos olhos são ruins. Veja Pedro. Pedro disse assim, não, Jesus, tenha compaixão de ti, sofrer, ser traído, ser abandonado, ser cuspido, ser chicoteado, ser morto, isso é muito duro para você, isso não. E o que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Porque eu vim para isso. Eu vim para essas coisas. Eu vim para esta hora. Eu vim para morrer. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Por isso eu oro. Por isso eu ensinei vocês a orarem a oração do Pai Nosso. Finalizando, amados, a análise deste princípio, devemos mencionar um outro, que muitas das vezes também escapa a nossa atenção, que é a submissão. Pois quando você diz, seja feita a tua vontade, você está se submetendo à vontade de Deus. Há uma submissão. A submissão, amados, deve reger as nossas orações. Por isso que nós estamos falando, a oração não é para mudar a vontade de Deus. A oração não é para você chegar diante de Deus com uma lista de supermercado cheia de pedidos para Deus. E falar, Pai, eu quero isso, desse jeito, assim. Aqui está a minha vontade, se curve diante dela. E se o Senhor não der, eu não quero mais te servir. Ora as bolas, eu sou tão importante. Senhor, aqui está.
tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Então a submissão, amados, deve reger as nossas orações, pois esta atitude vemos plenamente explicadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em sua oração proferida, próximo ao seu martírio, à sua morte. Ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito o que eu quero, e sim como tu queres. O ministério terreno de Cristo foi uma manifestação constante da sua obediência desde a sua encarnação, passando por todos os desafios inerentes à sua missão, até a sua auto-entrega na cruz em favor do seu povo e da sua igreja. A oração está relacionada, amados, com a providência de Deus. Se por um lado nós não podemos delimitar a ação de Deus às nossas orações, por outro, devemos estar atentos ao fato de que Deus nos abriu a porta da oração, amados, a fim de exercitarmos a nossa fé em paciente submissão, obediência, entrega, renúncia, fidelidade, aceitação. É para isso que nós estamos com essa porta de oração aberta diante de nós. Entendemos que as nossas orações, quando feitas por um motivo justo, através de Cristo Jesus, e partindo de um coração sincero, cheio da palavra de Deus, fazem parte da execução do plano de Deus, amados. Quando Deus nos dá aquilo que pedimos, é como se essas coisas tivessem nelas a estampa de nossas orações ouvidas pelo nosso Senhor. Portanto, amados, não devemos nem podemos pedir qualquer coisa vã para Deus, ou qualquer coisa contrária à vontade de Jesus Cristo, visto que as nossas orações, amados, são feitas em seu nome. Solicitar algo a Deus em nome de Cristo Jesus quer dizer solicitar algo em harmonia com a natureza santa de Cristo, com a sua natureza santa. Para isso oramos. Pedir algo em nome de Cristo, pedir algo a Deus Pai, é como se o próprio Cristo estivesse formulando a petição para Deus, seu Pai. Só podemos pedir a Deus aquilo que Cristo pediria para si mesmo. Você já pensou sobre isso em suas orações? O que eu peço, Cristo pediria? A minha oração está de acordo com a vontade de Cristo? Cristo oraria dessa mesma forma? Se sim, amém. Se não, mude a sua forma de orar. Mude, porque temos que orar de acordo com a vontade de Cristo. Pedir em nome de Cristo, pois significa deixar de lado a nossa própria vontade, aceitando assim então a vontade do Senhor. Quando oramos, estamos exercitando o privilégio que Deus nos concedeu, amparado na sua palavra, que nos mostra as suas promessas, amados. A nossa oração é dirigida ao Pai, sabendo que Ele é um Pai onisciente e providente. Por isso, não podemos, e de fato não podemos mudar a vontade de Deus. Há mais fé em dizer, seja feita a sua vontade, do que na loucura que é ensinada nos dias de hoje, como profetiza, decreta, determina. Faça essas loucuras e você estará tão longe do coração de Deus. Profetiza, determina, glorifica, faz isso, faz aquilo. Isso é terrível.
há mais fé em você dizer para Deus: Pai, eu não entendo a sua vontade, eu não consigo chegar, a minha mente é tão finita, eu não tenho olhos para ver amanhã, eu não consigo ver o que me espera, mas contudo, Senhor, seja feito a tua vontade, Pai, assim na terra como é aí no céu, e aí no céu tudo gira em torno da tua vontade, para a tua glória, para a tua honra. Pai, tira o meu medo, tira a minha ansiedade, tira, Senhor, tudo isso de dentro de mim. Eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu sou tão infiel, mas contudo, meu Deus, eu aprendi com o meu amado que é mais fácil confiar e se sujeitar à sua vontade do que dizer a minha para ti e fazer com que o Senhor da glória, o Rei de todos, se submeta à minha vontade tão finita. Por isso hoje nessa noite, amados, que essa palavra penetre em seu coração, penetre em seu coração, e francamente, nós deveríamos não ousar mudar essa oração. Devemos sempre ter essas bases, o reconhecimento da soberania de Deus em nossas vidas, para que Ele seja glorificado. Por isso hoje nessa noite nós vimos: Pai, seja feita a tua vontade. Pai, como isso é importante para nós, como cristãos. Pai, entendermos isso, amados, entendermos isso muda tudo na nossa oração. Ninguém mais vai chegar diante de Deus dizendo: Deus, eu tenho crédito, faça assim. Pai, faz a minha vontade. Não. Quando oramos, estamos exercitando o privilégio que Ele nos concedeu, amados. É um privilégio podermos orar. Sabe o que é um privilégio? Podermos estar diante desse Deus para aprendermos a sua vontade. Não é que não podemos falar das nossas dores, dos nossos medos, não é isso. Mas é colocar isso debaixo da vontade de Deus. Isso muda tudo, amados. Pois Cristo assim orou, pois Cristo assim nos ensinou, amados. E por isso devemos praticar. Aleluias. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, obrigado, Jesus, por nesta noite o Senhor ter nos abrido a porta do conhecimento da Tua vontade. Pai amado, nós queremos conhecer mais de Ti, Senhor, para que nós podemos orar, Senhor, de maneira correta. Não queremos ser afoitos, não queremos ser como os pagões, os ímpios. Não queremos, ó Deus, achar que por muito falar o Senhor vai nos ouvir, por muito argumentar o Senhor vai mudar a sua opinião. Não, Pai, mas hoje nós estamos diante de Ti, Senhor, para aprender que melhor é obedecer à Tua vontade, se submeter à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas isso não significa que ela não será muitas das vezes solitária, triste, dolorosa, que isso vai nos livrar, Senhor, de algumas coisas que aparentemente nós não gostamos e não queremos suportar, ó Pai. Nos dá coração submisso. Abre, Senhor, o nosso coração para que de fato nós encontremos, ó Pai, descanso, refúgio em Sua vontade, hoje e sempre, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Cumprimentem uns aos outros e vamos na paz do Senhor. Amém?